Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Repensar com mais uma boa opção de leitura para você. A nossa convidada de hoje nos traz um livro que destaca um espírito evoluído que trabalhou incessantemente para o próximo e também para a divulgação da doutrina dos espíritos e com certeza continua trabalhando em favor de todos nós. O livro que ela nos traz hoje tem como título Maravilhosos Encontros com Eurípides Barçanufo, e quem está aqui conosco é Laurete Godoy. Bom, Laurete, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, agradeço o convite, profundamente honrada em estar aqui na TV Mundo Maior e mando um abraço a todos os telespectadores. E falar de Eurípides é sempre uma alegria muito grande. É ótimo, né? Eu acho que para quem conhece é uma alegria renovada. Para quem não conhece, vai passar a ter alegria, não é isso? Eu tenho a impressão que sim, porque muitas pessoas que eu encontrei depois que o livro foi lançado, nossa, Laurete, eu ganhei um outro amigo. E tenha certeza, porque sabe, Marizilda, uma das coisas que Eurípides dizia era: jamais vos sintais sozinhos na luta. Estamos convosco e seguiremos ao vosso lado. Invisibilidade não significa ausência. Então, ele realmente está sempre perto de nós, ajudando a todos que precisam. É uma maravilha, né? Porque assim, é o que dizem, né, os grandes aí, os filósofos e aquelas pessoas que adoram frases, né? Então, a morte é só o dobrar a esquina, né? Você não vê, mas ele está lá, né? Ele está. Não é? É uma maravilha. E não maravilha. resta a menor dúvida. E graças a essa abençoada doutrina espírita, a gente tendo certeza disso, você notou como o nosso horizonte muda? Muda. Como as coisas passam a ter um outro significado. Aquilo que acontecia há uns anos atrás para mim, hoje eu dou risada, eu digo, ai meu Deus, abençoada a doutrina, abençoado professor Eurípides Barçanufo, porque graças a ele eu me tornei espírita. E eu costumo dizer que ele foi a chave de ouro que me abriu a porta do mundo espiritual. Pois é, então você não era espírita, é isso? Não. A sua formação não é espírita. E é interessante que você também tem uma formação profissional diferente, né? Assim, bem oposta à religiosidade, ou seja, né? Eu sou ligada ao esporte. Ao esporte. Eu nasci em berço católico, Marizilda. Meu pai católico, de Pindamonhangaba, devoto de Nossa Senhora da Aparecida, demais. Tanto que nós todas, as 3 irmãs, fomos batizadas também como Aparecida. Então, eu fui consagrada a Nossa Senhora da Aparecida no meu nascimento. E ele, como espírito, continua também, já me falou, né, que continua devoto de Nossa Senhora da Aparecida. E eu estava feliz com a minha religião católica. Quando a minha irmã Lucy se tornou espírita, ela dizia, você tem que ir. Eu falava, não quero saber, porque eu acredito que religião seja como casamento. Se você está bem com o primeiro marido, você não precisa trocar. Verdade. Essa definição eu ainda não tinha ouvido. É igual a casamento. E eu estava muito feliz como católica. Não que eu fosse uma católica de todo domingo à missa, mas comungava uma vez por ano, cumpria todo aquele meu papelzinho de católica e gostava. Adorava estudar a vida dos santos, até que, em 1983, eu tive uma suspeita de tumor na hipófise. Então, indo aos médicos, minha irmã me levou a uma senhora espírita que trabalhava junto com um médico, e eu sei dizer que eu fui operada pelo professor Eurípides. E por força disso, eu acabei indo a Sacramento para um Natal que Dona Doraci Ernesto promovia lá em Sacramento, junto com todos os parentes de Eurípides. E lá eu fiquei encantada, aquela cidade presépio, eu fiquei imaginando como deveria ser Eurípides vivendo naquele lugar há 100 anos atrás. E como eu gosto de escrever, eu gosto de pesquisar, eu comecei a pesquisar a vida dele. E com isso eu respondi perguntas que eu tinha dúvida, porque como católica eu não sabia nada do espiritismo. Verdade. Então eu fui fazendo no livro de Eurípides um ponto e contraponto. Eu usava a história da vida dele para estabelecer uma ligação com aqueles espíritas que o antecederam. Então, Allan Kardec, foi aluno de Pestalozzi. Mas quem foi Pestalozzi? Nossa, foi um mestre suíço,
Ah, e quem foi Allan Kardec? Ah, anteriormente Allan Kardec foi um sacerdote druida. E o que é ser um sacerdote druida? Então eu fui colocando no livro respostas que eu gostaria de tê-las Exato. obtidas. E com isso, a primeira parte do livro teve essa variante, né? Dr. Bezerra, que é o Kardec brasileiro. Isso. E eu tive a ideia, porque nessa minha caminhada eu encontrei pessoas que haviam recebido de Eurípides o benefício da cura. Eu me excluí do texto, mas fui buscar essas pessoas e tomei o depoimento delas. E um completamente diferente do outro, Eurípides fazia o benefício da cura das maneiras mais incríveis. E isso me apaixonou. E o livro saiu graças a toda essa pesquisa e esse respeito, esse devotamento pelo mestre de sacramento, que foi uma figura extraordinária. Pois é interessante, se nós analisando isso tudo que você falou, a gente chega à conclusão de que a doutrina espírita, ela consola, ela orienta, mas ela instrui muito, né? Porque através desse seu encontro aí, você foi estudar muitas outras coisas, né? E uma vez, participando de uma reunião mediúnica, assim, ainda era Umbanda, meu primo fazia parte de ele tinha lá um grupo e me convidou a assistir, eu fui. E o espírito que se manifestou, um deles, falou para mim, você ainda vai estudar, você vai voltar a estudar. Eu falei, imagina que eu vou voltar a estudar? Não, eu tenho filhos para criar, não dá mais, né? Tá. Aí, depois que eu fui para o espiritismo, é que eu entendi o que eu ia estudar. É incrível. Você aprende de tudo, você aprende a viver, né? A conviver. E a história da humanidade. Você sabe que, ao escrever a história de Eurípides, porque ele se converteu ao espiritismo por causa daquele livro de Leon Denis, Depois da Morte. Depois da Morte, porque são tantos títulos, né? Depois da Morte. E eu fui ler o livro para saber. Mas, ao ler o livro, eu descobri por que é que ele se encantou com a doutrina. Porque ele tinha uma dúvida com relação ao Sermão da Montanha. Isso, é. E exatamente na página em que Leon Denis informa o que Cristo quis dizer com aquilo, eu falei, gente, o que ele não encontrou na fonte que ele foi buscar a informação, ele achou inteiro numa página daquele livro. Pois é. Tanto que ele leu o livro inteiro numa noite e o releu no dia seguinte, um livro de mais de 300 páginas. E a vida dele, por onde ele passou, ele deixou um rastro de luz. Tem que ser divulgado. Ele foi um grande espírita, ele divulgou a doutrina, ele ajudou, ele foi extraordinário. E a minha hipófise continua aqui, graças a Deus. Nós vamos continuar falando dele já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouco mais de Eurípides Barçanufo.